Oi gente, tudo bem? Eu sou Lenice Prim. Vamos continuar uma introdução básica a um curso Milagres. E a gente está no capítulo 2, iniciando agora, Mentalidade Una, o mundo do céu. Então, esse livro vai falar de unidade, tá? Só para vocês entenderem, esse capítulo especialmente. Então, uma forma talvez útil de apresentar o material em um curso em milagres é dividi-lo em 3 partes, já que o curso realmente representa 3 sistemas de pensamentos diferentes. Mentalidade una, que representa o mundo do céu, mentalidade errada, que representa o sistema de pensamento do ego, e mentalidade certa, que representa o sistema de pensamento do Espírito Santo. Também é útil, no início, que se note que um curso em milagres é escrito em 2 níveis. Então, ver o esquema na próxima página, vocês não vão ver, depois eu tiro uma foto e coloco lá para vocês. O primeiro nível representa a diferença entre a mente una e a mente dividida, enquanto o segundo nível contrasta a mentalidade errada com a mentalidade certa. No primeiro nível, por exemplo, o mundo e o corpo são considerados como ilusões feitas pelo ego. Assim, simbolizam a separação de Deus. Eu vou colocar nos comentários esse desenhinho para vocês, tá, gente? O segundo nível tem relação com esse mundo onde nós acreditamos estar, e nesse nível o mundo e o corpo são vistos como neutros e podem servir a um dos 2 propósitos. Para a mente errada do ego, são instrumentos usados para reforçar a separação. Para a mente certa, são as ferramentas de ensino do Espírito Santo, através das quais aprendemos as suas lições de perdão. Portanto, nesse segundo nível, as ilusões se referem às percepções equivocadas do ego. Por exemplo, ver um ataque ao invés de um pedido de amor, pecado ao invés de erro. Com isso em mente, vamos então dar início à nossa discussão dos 3 sistemas de pensamento do curso. Nós começaremos com o primeiro, que é na realidade o único, e é descrito no começo do texto como a mentalidade una do Cristo ou de Deus. Esse é um sistema de pensamento que não tem nada a ver com esse mundo. Falarei dele brevemente agora e depois nós o deixaremos de lado porque, com efeito, não é nesse aspecto que o curso investe o seu trabalho. É o seu suporte e fundamento, mas não é realmente onde o trabalho tem que ser feito. A mentalidade una é o mundo do céu, o que um curso em milagres descreve como conhecimento. Uma das coisas mais difíceis quando se chega a um curso pela primeira vez é que ele usa as palavras de um modo diferente daquele que é usado na linguagem comum. Se você impuser a sua própria compreensão a uma palavra no curso, você terá muita dificuldade. Palavras tais como pecado, mundo, realidade, Deus, Jesus, conhecimento, etc., são usadas de um modo um pouco diferente daquele usado normalmente. A palavra céu principalmente, tá? Ele não colocou aqui, mas é totalmente diferente. Se você for fazer justiça a um curso e quiser entender o que ele está dizendo, quer concorde com ele ou não, terá que compreender também o significado das palavras e como ele as emprega em seu próprio contexto. Então, quem quiser saber isso, gente, é só colocar lá, tá, no Google, que ele te dá. Ou entra no nosso grupo, né? A gente tem o que significam as palavras, tá? De um curso em milagres. Uma dessas palavras é conhecimento. O curso não usa a palavra conhecimento como nós a usamos normalmente. O conhecimento se refere apenas a Deus, e o mundo do conhecimento não tem nada a ver com esse mundo. O conhecimento não é uma crença ou um sistema de pensamento, é uma experiência, e uma experiência que transcende todas as coisas desse mundo. Assim, o mundo do céu, ou o mundo do conhecimento, ou o mundo espiritual de Deus são a mesma coisa. Quando um curso em milagres fala do mundo do espírito, isso não tem nada a ver com o mundo material. O espírito é a nossa verdadeira realidade, o nosso verdadeiro lar. E mais uma vez não tem nada a ver com a nossa experiência com a realidade aqui.
O conceito central no céu ou o mundo do conhecimento é a Trindade. Falarei brevemente a respeito da definição do curso para a Trindade, mas em primeiro lugar permita-me falar sobre uma outra coisa, e essa é uma objeção que muitas pessoas fazem em relação ao curso. Se o tema do curso, seu pensamento em geral, é de natureza universal, que todos somos um, por que ele veio em formato especificamente cristão? A resposta para isso faz sentido à luz de um dos principais princípios fundamentais do curso. Você tem que desfazer o erro onde ele se encontra. Não há dúvida de que a influência dominante no mundo ocidental é o cristianismo. Não existiu ainda um sistema de pensamento mais poderoso no mundo, quer você se identifique como um cristão ou não. Não há ninguém nesse mundo, certamente não no mundo ocidental, que não tenha sido profundamente afetado pelo cristianismo. Quer nos identifiquemos com o cristianismo ou não, vivemos no mundo cristão. O nosso calendário é baseado no nascimento e na morte de Jesus. No entanto, a cristandade não tem sido muito cristã, o que não precisa sequer ser mencionado ao considerarmos as histórias das igrejas, a história das igrejas. Como o cristianismo teve impacto tão forte no mundo, e ainda tem, e não tem sido um impacto muito cristão, era essencial que os erros do cristianismo fossem desfeitos em primeiro lugar, antes que qualquer outra coisa pudesse ser feita para mudar radicalmente o sistema de pensamento do mundo. É por isso, acredito eu, que um curso em milagres veio nessa forma especificamente cristã. Assim sendo, qualquer um que leia o curso tendo uma base cristã, reconhecerá de início que o cristianismo ao qual o curso se refere não tem nada a ver com o cristianismo que lhe foi ensinado. O marido de Ellen, Lewis, um homem muito identificado com o judaísmo, disse-me uma vez que ele sabia que se o cristianismo tivesse sido como o curso, o antissemitismo nunca teria existido. Não há dúvida a respeito disso. O curso, portanto, veio na forma que veio para corrigir os erros introduzidos pelo cristianismo. Ao longo de todo o curso, especialmente nos primeiros capítulos do texto, há numerosas referências à Bíblia, mais de 800, e muitas foram reinterpretadas. Os capítulos 3 e 6 têm no início parágrafos muito fortes sobre a crucificação, nos quais Jesus coloca claramente o que estava errado na forma das pessoas compreenderem a sua crucificação. Ele explica por que isso aconteceu e como todo um sistema de pensamento se desenvolveu a partir desse erro. A discussão de Jesus não é tradicionalmente cristã, apesar de seus princípios serem cristãos no sentido de que ele lhes deu originalmente. É por isso que um curso em milagres é cristão em sua forma, e também é por isso que, muitas vezes ao longo do texto, Jesus nos diz que ele precisa do nosso perdão. Isso suplica quer você seja cristão, judeu ou ateu. Não há ninguém neste mundo que, em um nível ou outro, conscientemente ou não tenha feito de Jesus um inimigo. A razão disso é a mesma razão pela qual as pessoas acham que o curso é um inimigo. Ele ameaça o próprio fundamento do sistema egótico. Assim, mais uma vez, antes de podermos nos mover além do que tem sido o cristianismo, primeiro temos que perdoá-lo. Mais uma vez, isso está totalmente dentro dos princípios do curso. O fato do curso usar terminologia cristã tem sido uma pedra no caminho de praticamente todas as pessoas que o leem. É obviamente uma pedra para aqueles educados como judeus, pois aos judeus é ensinado que Jesus é uma palavra negativa bem cedo em suas vidas. É uma pedra no caminho da maioria dos cristãos, porque o curso expressa uma forma de cristianismo diferente do cristianismo que eles conhecem. Para um ateu, obviamente, há problemas também. Mais uma vez, não há praticamente ninguém que não venha experimentar alguma dificuldade com o curso em milagres devido à sua forma. Portanto, o fato de ser cristão é deliberado. O fato de Jesus não esconder ser ele o autor também não é nenhum acidente. O propósito é realmente ajudar o mundo a perdoá-lo e perdoar a si mesmo por suas interpretações equivocadas.
E a gente vai parar por aqui, porque essa próxima pergunta que ele vai fazer, gente, é muito grande. Então, vamos continuar no próximo.